Senhor, né? Que é bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmão. Livro de Josué, capítulo de número 1. Louvado seja Deus, para ministrarmos a santa e poderosa palavra do Senhor aos nossos corações, né? Louvado seja Deus. Deus fala a Josué e o anima-o. Louvado seja Deus. Deus fala a Josué e o anima-o. Amém? Louvado seja Deus. Deus fala a Josué e o anima-o. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, encontraram Josué capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Te peço perdão dos pecados dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço perdão, Senhor querido, dos nossos pecados. Acampa teus anjos, Pai, dentro e fora desta casa de oração, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, Pai, fala com meus irmãos, o que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, glórias a Deus, né, irmão? O Espírito Santo já falou, aleluia, de forma maravilhosa aos nossos corações, já aqui, né, irmão? Através da diaconisa Vera, onde há um tempo determinado para todas as coisas, né, irmão? E quando a gente olha esse tempo determinado, não por mim nem por você, mas um tempo, lógico que tem o tempo do homem, mas tem o tempo de Deus, né, irmão? E esse tempo de Deus é um tempo maravilhoso para todas as coisas. E o tempo de cada um de nós, irmão, é passageiro, somos todos nós passageiros. A irmã disse: eu sou frágil, todos nós somos, irmão. Nós somos um sopro de vida nessa terra. Não tem melhor nem pior, né, irmão? Não tem super-homem nem super-mulher. Há um tempo que Deus determina para todas as coisas.
E Moisés, o servo do Senhor, ungido do Senhor, o homem que foi usado para liderar mais de 3 milhões de pessoas, irmão, aleluia, que começou o seu ministério, não foi com 20 anos não, irmão, foi com 80, louvado seja Deus, né, irmão? Já começou ali, já avançado de idade, já era um homem avançado em idade, e Deus o chamou no meio de uma sarça ardente, e falou que ele ia libertar o povo das garras de Faraó, louvado seja Deus. E ele foi escolhido, já velho, né, irmão? Porque para Deus não tem velho, para Deus não tem novo, né, irmão? Porque Deus é eterno, louvado seja Deus. E o que são 80 anos para, aleluia, para Deus? Não quer nada, louvado seja, para nós é muito. Quando a gente vê uma pessoa de 80 anos, né, irmão? A gente fala, se Deus quiser eu chego lá, né, irmão? Todo mundo que tem menos chega, e quando chega, se Deus quiser Ele me dá mais, né, aleluia, né, louvado seja Deus. Então, parece tanto, mas quando chega, às vezes pode parecer tão pouco, louvado seja Deus. Mas Deus tinha uma obra, e Deus usou, aleluia, Moisés. Mas o tempo de Moisés, o que aconteceu? Acabou, chegou o dia do fim, chegou o dia de trocar de liderança, aleluia. E Deus já estava preparando uma outra situação, uma outra pessoa para liderar o seu povo. Porque Moisés foi ruim? Não. Moisés teve suas falhas, como eu e você tem, né, irmão? Onde há pessoas falhas, somos pessoas falhas e erramos, mas ele procurou seguir a Deus com vontade, com amor no coração, aleluia, se esforçou para fazer o seu melhor. E como eu e você temos que nos esforçar, né, irmão, a cada dia, para fazer o nosso melhor. Somos falhos, somos pecadores, erramos em muitas coisas, mas temos que nos esforçar para fazermos o nosso melhor, louvado seja Deus. E aí, irmão, o tempo de Moisés acaba. Esse texto começa assim: Moisés, meu servo, está morto. Começa dessa forma. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, versículo 2, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor está falando: morreu, mas vocês vão continuar. Morreu, mas vocês não vão parar. Morreu, mas vocês vão andar, prosseguir, conquistar e chegar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O povo estava o que? Triste, estava angustiado, irmão, porque Moisés era um líder forte, Moisés era um líder amado, Moisés era um líder, né, irmão, lembrado, né, irmãos, até hoje, como um líder pelo povo judeu, como líder máximo. Irmão, Moisés para eles é o líder máximo. Então ele fez o que foi determinado por Deus. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, aleluia. Deus descia na tenda para falar com Moisés, irmão, não como fala comigo, com você, que a gente sente um arrepio na pele, né, irmão? Não, ele falava mesmo, ele descia a nuvem, né? Ele não via Deus face a face, porque ele falou que nenhum homem podia ver a Deus e continuar vivo. Ele viu só Deus pelas costas, mas a voz de Deus ele ouvia sempre, aleluia. Deus falava com Moisés, irmão, não como eu e você, aleluia. Falava de outra maneira, de outra forma, com intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés era íntimo. Então o povo estava o quê? Entristecido. O povo estava, talvez alguns, né, irmão, até entrando em depressão por causa daquela situação. Mas Deus falou para Josué: levanta e passa esse Jordão. Irmão, o que passou para trás
o que aconteceu aqui, o que aconteceu na minha vida e na sua, para trás, já era, já passou. Agora é um tempo de viver coisas novas. Chegou o ano, começou o ano está no começo ainda. Então é tempo da gente viver coisas novas no Senhor. Glória a Deus. Temos que arrancar a tristeza do nosso coração, arrancar a angústia, arrancar, né, irmão, tudo aquilo que nos atrapalha de crescimento espiritual. Tudo aquilo que está atrapalhando, irmão, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, para que possamos passar o Jordão e prosseguir na nossa jornada. Nunca, irmão, devemos tirar a mão do arado, independente do que aconteça, irmão, nunca tire a mão do arado. Independente do que vai acontecer, que no futuro só pertence a Deus, né, irmão? Não pertence a homem nenhum. Nós nunca podemos tirar a mão do arado. Ainda que Deus te leve para a China, né, irmão? Lá do outro lado do mundo. Ainda que Deus te leve lá para outro, né, para os Estados Unidos, lá para a África, lá para, né, se Deus pegar você e te levar para lá, ou me levar, nós temos que continuar sendo quem nós somos: servo do Senhor Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Passa esse Jordão. A promessa de Deus no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Que coisa mais linda, né, irmão? O Senhor fez promessa para eles: eu vou com vocês, eu não vou deixar, nem vou desamparar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou com vocês. O Senhor vai com você, meu amado. Ele não vai te deixar, nem vai te desamparar. Onde você entrar, irmão, aquele lugar vai ser abençoado. Onde você entrar, irmão, aquele lugar vai ser consagrado ao Senhor. Onde você entrar, Deus entra com você, irmão. Deus vai na frente e entra com você. Aleluia e glórias a Deus. Eu creio de todo o meu coração, irmão. Aleluia. Eu já disse aos irmãos, né, irmão? Se eu for olhar as coisas pela aparência, eu paro. Se eu for olhar pela aparência, Deus nunca me chamou para olhar pela aparência, irmão. Se eu fosse olhar as coisas pela aparência, eu já tinha parado há muito tempo. Mas o Senhor falou: marcha na terra, irmão. Vai. Eu sou casca dura, irmão. Aleluia. Eu sou teimoso também, como diz a minha esposa, né? Eu sou teimoso, né? Eu sou perseverante, irmão, no Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele escolhe cada um de nós, e Ele conhece as nossas características, e Ele vai nos usar segundo, aleluia, a vontade dEle. Louvado seja Deus. O Senhor delimitou, no versículo 4 diz assim: todo o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O Senhor fez uma promessa: eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. Isso o que fala para nós? Isso aqui é para o povo de Israel, mas nós temos que passar isso para a nossa vida hoje. O Senhor tem promessas na minha vida e na sua. O Senhor tem promessas, e a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Ele vai lá e cumpre. Você pode ter certeza, irmão. Tem coisas que é doída, mas Ele vai cumprir, irmão, no tempo certo. Tem coisas que a gente fala assim: será que essa situação não vai mudar? Será que essa situação não tem jeito? Minha irmã Vera que deu testemunho: será que essa situação não vai mudar? Cada vez que eu oro parece que piora mais um pouquinho, e muda, irmão. Chegou o tempo da mudança. Aleluia. A mudança, irmão, para uma coisa acontecer, tem que acontecer outra. Não tem jeito. Para uma coisa acontecer, tem que acontecer outra. Parece doído, né, irmão? Mas não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que ou vai ou racha, né, irmão? Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Porque é o seguinte: que isso significa? Louvado seja Deus. Ou aceita Jesus, ou vai ser de outro jeito. Ou anda com Jesus, ou vai ser de outro jeito, irmão. Às vezes a gente não quer que seja de outro jeito, né, irmão? A gente fica ali, né, irmão? Às vezes, irmão, para uma pessoa aceitar Jesus, tem que chegar no extremo, você sabia? Tem pessoas que, infelizmente, irmão, só vai aceitar Jesus no extremo. Você sabia disso?
Tem gente que só quando está lá no fundo do poço assim, ó, que ela vai conseguir olhar para cima, porque enquanto tiver um pouquinho assim, ela não olha para cima. E o Senhor fala: eleva os seus olhos para os montes, os meus olhos, os seus olhos, de onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu já quero dizer nessa noite que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Somos pó e cinza, mas Ele é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5: nenhum, vamos estudar a palavra, né, irmão? Nenhum te susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aquele que anda com Deus, irmão, Deus anda com ele. O Senhor não nos deixa, nem nos desampara. Nos momentos mais difíceis, Deus carrega cada um de nós, irmão, no colo, pode ter certeza, como aquele poema Pegadas na Areia. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Quando nos momentos mais difíceis, ele olha para trás assim e fala assim: o Senhor me abandonou no momento mais difícil? Não, naqueles momentos mais difíceis eu te carreguei, foi no colo. Louvado seja no momento que a pessoa fica doente, no momento que abandonam ela, o Senhor. Você pode ter certeza que nesse momento que nós estamos vivendo aqui na igreja pentecostal, marchando com louvor, Deus está nos carregando no colo. Aleluia! Deus está nos carregando no colo. Louvado seja Deus. Pode ter certeza que o papai está cuidando de mim, está cuidando de você. Aleluia! No nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém se susterá, irmão, diante de mim, diante de você. Deus está cuidando de cada um de nós, irmão, de uma forma maravilhosa. Não te deixarei, nem te desampararei. Promessa linda, né, irmão? Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Versículo 6 diz: esforça-te. Josué 1:6. Esforça-te, esforça-te, né, irmão? Esse esforça-te é ir até as últimas forças, sabe, irmão? Tudo que a gente tem de força, a gente tem que se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Esse é uma parte que pega muito, sabe, irmão? Tem gente, às vezes cada um de nós, eu já estou desanimado, já não estou aguentando mais. Eu não estou em tudo na nossa vida, irmão. A gente fala: não estou aguentando mais, estou desanimado, a vida está pesada de mim, pesada demais para mim, as coisas estão muito difíceis. Aí, irmão, aí é onde nós temos que olhar para a cruz de Jesus. Quanto mais difíceis as coisas ficam, aleluia, mais nós temos que olhar para a cruz de Jesus. Porque é verdade, Deus nunca nos prometeu uma vida de facilidades. Nunca prometeu para ninguém, irmão. Você vem para a minha presença, agora vai ser tudo um mar de rosa, né, irmão? Porque até a rosa tem espinho, né, irmão? Se você fosse assim, pegar a rosa assim com força na sua mão, irmão, você fura a mão. Você sabia disso, irmão? Você pega ali no galinho dela, se você apertar, você fura a mão. Então, querido, é bonita, né? Mas até ela tem os espinhos, e os espinhos simbolizam as lutas, os espinhos simbolizam os problemas, mas a vida é bonita, a rosa é bonita, porque a vida é um presente de Deus. A vida, aleluia, é um presente. Ter esse ar nos nossos pulmões é um presente de Deus. É Deus que nos deu esse maravilhoso presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Isso diz sobre missão. Deus tem uma missão na minha vida. Deus tem uma missão para a sua vida, querido.
Deus tem uma missão para as nossas vidas. Josué tinha uma missão: você vai ser o líder que vai fazer o povo entrar na terra prometida. Moisés conduziu o povo até aqui, agora daqui para frente é com você. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Cada um de nós tem uma missão. O que os nossos antepassados fizeram até aqui, agora é daqui para nós, é nós, irmão. Você acha que foi fácil para todo mundo? Você acha que era mais fácil o Evangelho há 100 anos atrás no Brasil, enquanto, aleluia, se falasse que era crente era discriminado? Você acha que era mais fácil que hoje? Não sei, irmão, se era mais fácil, se era mais difícil. A gente fica pensando, devia ser mais fácil, né, irmão? Não, nada é fácil. A missão nunca é fácil, irmão. A missão de Jesus foi fácil? Olha para a missão do Cristo, do Redentor. Você acha que foi fácil? A missão dos apóstolos foi fácil? Você acha que foi fácil? A missão de Paulo, né, irmão? Quantas vezes apanhou, apedrejado, não sei quantas vezes a Bíblia diz, irmão, aleluia, preso, chicoteado, né, irmão, preso em cárcere interior. Você acha que foi fácil a missão? A missão de Estevão, né, um dos primeiros diáconos da igreja, querido, aleluia, foi em Atos capítulo 7 e 8, foi apedrejado até a morte, irmão, aleluia, porque ele entrava nas casas para, aleluia, pregar o evangelho. Deus fazia sinais através da vida dele, pela misericórdia, né, irmão? E ele foi apedrejado até a morte. Você acha que o ministério dele foi fácil? Aleluia. Não foi um ministério fácil, irmão, foi um ministério difícil, né? Você sabia que todos os apóstolos, menos João, aleluia, morreram de mártir, foram mártires do Senhor? E mesmo João, irmão, passou os últimos dias da vida dele preso, como prisioneiro numa ilha chamada Pátimos. Mesmo ele que morreu de morte natural, aleluia, ficou preso até o fim dos dias dele, irmão, naquela ilha. Você sabia que mesmo ele tentaram matar, jogando ele num caldeirão de óleo fervente, aleluia, mas Deus tirou o poder do óleo fervente, irmão, e ele ali não morreu, porque Deus estava com ele, e essa era a promessa divina para a vida dele, aleluia, aleluia, morrer fatos de dias, mas passou ali pela fuinha, né, irmão, na moinha do Senhor, né, irmão, pelo funil do Senhor. Não foi fácil. A gente pensa, eu vou para o evangelho, vai ser fácil, mas qual é a promessa divina do evangelho? É a salvação, é ter o nome escrito no livro da vida. Tá certo, irmão, enquanto estamos nessa terra, temos que sonhar, não podemos viver assim, como já tivéssemos morrido. Não, irmão, não é isso que Jesus está falando. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, mas eu sou com vocês. Continua sonhando, continua construindo, continua vivendo, continua fazendo, aleluia. Você não sabe o dia de amanhã, então vivo hoje, agradecendo a Deus e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmão, na minha vida e na sua, glórias a Deus. Aí no versículo 7, aleluia, diz assim: tão somente esforça-te, e o Senhor repete, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. O Senhor repete. Por que Deus repete as coisas, né, irmão? Porque Deus traz uma palavra 100 vezes ao nosso ouvido, 1000 vezes, porque às vezes não está entrando por aqui e está saindo por ali, entrando por aqui e saindo por ali. O Senhor fala, esforça-te, e aí ele repete, muito, vamos trazer para uma palavra mais fácil, muito bom ânimo, muito, não pouco bom ânimo, muito bom ânimo, aleluia. Medita na palavra, porque é ela que nos fortalece, de dia e de noite, de dia e de noite, palavra, de dia e noite, oração, de dia e de noite, não desvia dela, nem para a direita nem para a esquerda,
quando as coisas começam a ficar um pouquinho difícil, quando a luta começa a ficar um pouquinho grande, primeira pessoa que as pessoas deixam, muitos aí, os irmãos é testemunha, deixa a presença de Deus. Quando as coisas, não é porque estão em outro lugar, não é porque estão vivendo, irmão, quantas notícias a gente sabe, irmão, quantos a gente sabe que já estão afastados do Senhor, não é verdade, irmão? Eu não estou me gloriando não, irmão, eu não estou me gloriando. A Bíblia diz que aquele que está de pé, que ore para que não caia, louvado seja Deus. Então, o que eu estou constatando, não é que estão no lugar A ou no lugar B, estão fora da presença do Senhor, porque não tiveram muito bom ânimo, porque não se esforçaram na dificuldade. Não é fácil, irmão, não é fácil se esforçar na dificuldade, não é fácil se esforçar na adversidade. É fácil viver quando tudo está bem. Se eu falar para você, está tudo bem, né, irmão? A pessoa regala a vida ali, está tudo bem, né, irmão? Mas na dificuldade, na luta, na prova, irmão, você sabia que um diamante, irmão, no meio da natureza ali, para ele se tornar um diamante, são aproximadamente 1000 anos ali, irmão, dentro da terra ali, ele é moldado no calor, no fogo, ele é um carvão, e vira uma pedra de diamante, né, irmão? Louvado seja Deus. Então ele é forjado até virar aquela pedra bonita, né, irmão? É que nem um cristão, aleluia, muitas das vezes, para ele chegar ao ponto que Deus quer, ele é forjado na prova, ele é forjado na luta, ele é forjado na guerra, para chegar até o ponto que Deus quer que ele chegue. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Tem que meditar nessa palavra de dia e de noite, querido, senão começa a olhar mesmo para as coisas. Deixa eu ver as coisas aqui ao meu redor. Não, irmão, tem que olhar para a palavra, aleluia. Irmão, fala um pouquinho, né, irmãos, do que eu vivo. O meu dia é estar conectado ao Senhor, escrevendo hinos, escrevendo louvores, né, irmão? Eu paro ali e escrevo louvores. Apesar de você, alguma pessoa ouvir um louvor que não está na minha voz, mas muitos daqueles louvor lá, eu escrevi com a minha mão, aleluia, louvado seja Deus, né, irmão? E o que eu amo, salmodiar, como dizia Davi, né, irmão? Salmodiar o Senhor, sabe? Agradecer ao Senhor em forma de cânticos, louvado seja Deus. Sempre amei cantar e sempre amei escrever, né, irmão? E ali eu salmodio ao Senhor, e aquilo me fortalece muito, irmão, durante o dia, sabe? Salmodiando ao Senhor, conversando com o Senhor através dos louvores. Às vezes, né, irmão, eu fico mais conectado com os louvores do que qualquer outra coisa na minha vida, irmão. Eu me ligo ali de um jeito, e é por amor, porque eu amo fazer aquilo, sabe, irmão? Eu amo estar em conexão, né, irmão? Aleluia, com o louvor, e sinto em cada frase, muitas das vezes, a presença do Altíssimo, aleluia, louvado. Se conecte. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se conectar com o Senhor de alguma forma, com aquilo que a gente ama em fazer para o Senhor. Um ama louvar, outro ama pregar, outro ama limpar a igreja, outro ama evangelizar, um ama fazer. Então a gente tem que se conectar com o Senhor, né, irmão? Com aquilo que a gente ama, né, irmão? Espiritualmente falando, naquilo que a gente quer, aleluia. Então a gente precisa buscar dentro da nossa mente, do nosso coração, nesses dias que são difíceis, de muitas distrações, o que nos conecta com Deus, o que nos liga com Ele, louvado seja Deus, e assim nos conectar com Deus, nos conectar com todo o nosso coração, com o Senhor, louvado seja Deus. Aí ele repete, versículo 8, estamos terminando, só mais 2 versículos, rapidinho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. A nossa prosperidade está em Deus, em fazer a vontade de Deus, em viver a vontade de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, irmão. E o que aproveitaria também o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? E a verdadeira prosperidade, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, irmão, enriquece. Enriquece o que, irmão? Nosso coração. Enriquece o que, irmão?
tudo que está em nosso redor, porque um homem que começa a buscar a Deus, aleluia, o inimigo às vezes ele tenta parar, irmão. Eu estava vendo esses dias um testemunho rápido, né, irmão? O meu filho, ele ainda não veio do Senhor, mas ele vai vir em nome de Jesus. Aí ele estava todo dia de manhã escutando louvor, todo dia de manhã colocando que ele gosta de um cantor aí, né, irmão? Não vou falar por causa da live, né? Ele gosta de um cantor, a pastora já falou, né, irmão? E todo dia de manhã ele põe o CD todinho dele para ouvir. O que aconteceu? E ele estava vendendo bem, né, pastor? Estava ali trabalhando, animado, né, irmão? Mais de ânimo, animado ali. De repente, o carro quebrou, né, irmão? E ali o ânimo dele já... às vezes é assim, não? Quando você está indo para um lado, o inimigo tenta te tirar daquela trajetória. Mas eu, com meu jeitinho assim, vou chegando devagar, irmão, e vou tentando animar ele de todo jeito. Porque esse é nosso papel como cristão, né, irmão? Tentar animar uns aos outros. Eu quero dizer para você, irmão, não desanima, não para, luta por aquilo que Deus colocou na sua mão. Aqui pode parecer pouquinho, né, irmão? Mas Deus nos deu aqui para trabalhar para o Senhor. Então a gente tem a obrigação de lutar com tudo que a gente tem, porque foi Deus que nos colocou aqui, irmão. Certamente podemos estar em qualquer outro lugar daqui a 1 ano, 2 ou 3, não sei, porque o futuro pertence a quem? A Deus, né, irmão? Mas enquanto estivermos nessas portas, aleluia, temos que nos esforçar, meditar na palavra e lutar pelo evangelho aqui na rua São Cirilo de Alexandria, aqui no Jardim Felicidade, no Jardim Fontales, né, irmão? E nos bairros circunvizinhos, porque foi Deus que nos pôs aqui, irmão. Não foi eu mesmo, não moro aqui. Foi Deus que nos colocou aqui. Foi Ele que nos trouxe aqui. Todos vocês, irmão, que estão aqui, inclusive eu, foi trazido pelo Espírito Santo para cá, de alguma forma. Não foi? Foi, irmão. Aleluia. Aí no versículo 9, ele repete não sei quantas vezes, né, irmão? Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmão, quantas vezes o Senhor falou esforça-te e tem bom ânimo para Josué, né, irmão? Quantas vezes o Senhor fala para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Busca força, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Onde aparentemente parece que não tem força. Sabe aquele filme, já estou encerrando, irmão, só fazer a última ilustração aqui, aquele filme Derrubando Gigantes, não sei se alguém assistiu aqui, né, irmão? Estava aquele menino naquele campo, aleluia, e aquele menino meio gordinho, e ele pôs o menino não aguentava nada, mas de repente ele pôs uma venda nos olhos daquele menino, aleluia, e aquele menino andando, né, irmão, como um cachorro assim, né, irmão, de meio de 4 ali, com outro nas costas dele, né, aleluia, louvado seja Deus, e ele tinha que andar tipo uns 10 metros, 20 metros, eu não lembro, mas aleluia, e ele gritava: vai que você aguenta, vai que você aguenta, vai que você aguenta, e ele, irmão, aleluia, quando ele falou assim: agora não estou aguentando mais, eu consegui andar os 20 metros, aí ele se joga assim no chão, né, irmão? Aí ele falou assim: olha, você conseguiu andar, foi o campo todo. Por que ele conseguiu andar? Porque não estava olhando para a adversidade. Se ele tivesse sem venda, ele tinha andado só aquilo que tinha combinado ou menos. Mas como ele não estava olhando, aleluia, e o que isso nos ensina? Que nós não temos que olhar para os problemas, que nós não temos que olhar para as lutas, que nós temos que olhar só para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, porque nós temos um destino a chegar, esse destino é o céu, aleluia, para a minha vida e para a sua, glórias a Deus, e nós vamos chegar lá, irmão. Mas não podemos olhar, porque se nós olhar, nós desistimos. Se nós olharmos no meio da trajetória, para os problemas, para as lutas, para as provas,
Tanto eu quanto você, irmão, desiste. Se a gente pensar assim, não vale a pena, a gente desiste. E o Senhor fala para mim, não desiste. Às vezes até penso, irmão, porque eu sou o quê? Um ser humano, né? Mas logo já vem logo em seguida outro pensamento. Foi o Senhor que me chamou. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Eu sempre lembro desse versículo, irmão. Ainda quando eu começo a fraquejar, quando o meu coração quer desfalecer, eu lembro, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Vem dentro da minha mente, do meu coração, como uma flecha. E eu falo, tá bom, Senhor, tá bom, eu vou mais um pouquinho, eu vou lutar mais um pouco. É assim que o Senhor falar comigo, com você, irmão. Luta mais um pouco. Luta, luta, luta. Mesmo que pareça que está piorando, uma hora melhora. E na hora que melhorar, nós vamos ver que valeu a pena. Como diz o louvor, vai valer a pena. Vai valer a pena, né, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é Deus. Irmãos, estou terminando a live. Vocês 93 que está aqui comigo assistindo a live, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que a mão de Deus seja favorável a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.